Você já passou um período de tempo operando com um tamanho de stop, um tamanho de alvo e uma quantidade X de contratos, aquilo estava dando certo e de repente parou de funcionar? Por que isso acontece? Ciclos de mercado mudam volume e mudam, consequentemente, volatilidade. E quando essa volatilidade se altera, o tamanho do seu stop, do seu alvo, tem que se alterar para se adequar ao novo mercado. Não é o mercado que se adequa a você, é você que se adequa ao mercado. Então, por que isso acontece? Porque o volume se altera. Começa por aí, tudo começa no volume. Então, é sobre isso que vamos falar hoje. Eu vou trazer uma ferramenta prática e objetiva para te ajudar a rastrear quando essa volatilidade mudar. Então, vamos para a tela. Primeira coisa que você precisa fazer é colocar o seu gráfico no tempo aí de dia, tá? Então, você deixa ele no gráfico diário. Se ele não estiver, você vem aqui, clica, aperta D e coloca no gráfico de dia. Por quê? Nosso objetivo é sempre ver como está a volatilidade atual. O que é a volatilidade atual? É quantos pontos o mercado está andando por dia. De forma bem simples, seria isso. Então, a gente poderia fazer isso de forma manual. Por exemplo, hoje a gente tem aí da mínima à máxima. Se a gente for pegar aqui, a gente tem um range de 170 pontos. No dia anterior, da mínima à máxima, a gente tem um range de 120 pontos. E aqui a gente teve dias mais travados, 47 pontos, 43, 99, 57. Por que o que eu quis dizer quando eu falei de volume, né? Se a gente for ver a trajetória do dólar, desde que ele saiu da região de 4,90 e veio ganhando essas regiões, a gente não pode querer operar, por exemplo, esse mercado aqui. Observa a diferença dos candles para esse mercado aqui de cima. Por quê? Porque quanto mais caro ele fica, mais o volume, a liquidez, ela se reduz, o que faz com que o preço ande com mais facilidade. E aqui a gente já tinha um mercado mais travado, né? Nessa região aqui do 5,20, por exemplo, e se a gente for andando para trás, a gente vai tendo a mesma informação. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que, por exemplo, se você está operando com um alvo ali de 10 pontos, né, em um stop de 10 pontos, nesse mercado aqui, de 146, ele está te pedindo mais ou menos 14 pontos, né? Que seria 10% da pernada normal de dias que tá andando muito. Se a gente pegar aqui tudo isso aqui, tá? Só que eu vou trazer uma ferramenta que vai te ajudar a fazer isso de forma mais fácil, que é o True Range. Você vai clicar com o botão direito, indicador, você vai procurar por True Range. Ele é um indicador usado para medir volatilidade. E o que você vai fazer aqui? Você vai editar as propriedades para a quantidade de dias que você quer. Sempre vai olhar pelo gráfico diário. Então, se você quer a média aritmética dos últimos 8 dias, você vai colocar 8 e vai dar um OK. Simples assim. O que ele já te deu de informação? Que nos últimos 8 dias, o real tá andando em média 92 pontos, tá? Isso aqui é a frequência que o mercado está trabalhando agora. Então, não tem como, por exemplo, você querer estopar com 3 pontos, com 5 pontos, porque você vai ser violinado. Porque é isso aqui que está sendo a volatilidade nesse momento. Então, quem define isso aqui é o mercado. Se você quer um stop de 5 pontos num range, num mercado que está andando 160, a chance do mercado violinar em seu favor fica muito alta. Então, o iniciante, às vezes, ele vende um mercado mais barato, a 5,10, 5,20, e isso funcionava, né? O mercado ali na 4,90, R$ 5, isso aqui dava 60 pontos, 70 pontos. Então, a gente sempre trabalha em cima de média. A gente sabe que o mercado, ele não tem um preço perfeito, né? Uma volatilidade perfeita. Tanto é que aqui em cima, ele ficou lateral e alguns dias ele ficou em ranges
menores, né? Então, a gente sempre tem que avaliar esses dias mais travados, se a gente perceber que está mais travado para a gente trabalhar nessas regiões de extremidade, mas os dias de muita tendência, onde ele pode esticar mais, como é o dia de hoje, por exemplo, né? Dia do cupom aí, pós-cupom, 172 pontos de alta. Você tem que se adequar alvo, stop e a sua mão nessa frequência aqui. Então, o True Range, ele é um indicador de volatilidade que ele mede, ele faz a média dos últimos 8 dias. Quer um tempo maior? Quer ver o que aconteceu nos últimos 30 dias em termos de volatilidade? É só você alterar o período. Você vem aqui, dá um OK. Ó, deu uma diminuída. Mas mesmo assim, ainda não cabe um stop de 5 pontos nos últimos 30 dias, né? E alvo, mesma coisa, né? O alvo tem que ser pelo menos aqui de 10 a 12 pontos, que seria um alvo 1 em relação à frequência que ele tá. E se a gente for jogar aqui os últimos 3 dias, será que a volatilidade aumentou? Vamos ver. Ó, 126. E olha aqui o indicador como é que tá. Subindo, né? Esse indicador só tá te mostrando que a volatilidade está subindo. Aqui que a gente tinha essa redução de volatilidade, por que que aconteceu isso? Porque ele estava realmente esperando decisão de juros em ranges menores, tá? E hoje ele acelerou. Eu acho 3 dias muito pouco, tá? Eu acho 3 dias um tempo muito pouco para você tirar uma média. O ideal é acima de 8 dias. 15 dias é um bom período para você ter uma média. Então a média tá 92 pontos, tá? E conforme o preço vai ficando mais caro, isso aqui vai se alterando, mais barato vai se alterando. Então, se você opera com 2 contratos com dólar a 5, aqui você vai operar com 1. Se você opera com 5 contratos, aqui você vai operar com 3. Não tem problema você mudar a sua mão de acordo com isso aqui, porque você sempre vai estar com o seu financeiro ajustado, né? Então, se você opera com 3 contratos e o seu financeiro é 300, se a volatilidade aumentar, você pode reduzir para 2, para o seu financeiro caber aqui sem alterar o seu gerenciamento. É para isso que serve essa ferramenta, tá? Então, eu trouxe hoje para vocês aí essa ferramenta, comece a usar. Vocês viram que é muito simples, não é nada complexo. É algo que você faz em 5 minutos e você já ajusta o seu gerenciamento à volatilidade atual do mercado e você descobre quantos pontos em média por dia o ativo está andando, tá bom? Até mais!